Bola Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo através da Vivo TV. Canal 26 Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canalsp.com.br e pelo meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Se inscreva lá, sempre, toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte para você. O programa Bola Não Para entra aqui inédito no canal de São Paulo toda segunda, 8 da noite, mas com reprise na programação. Tem terça, quinta, sexta, sábado, domingo. Seja bem-vindo ao canal de São Paulo e acompanhe a programação do canal de São Paulo. Tem muita coisa legal, bacana para você. Hoje, aliando o esporte com finanças, com dinheiro, a gente sabe, vendo essa pandemia, essa preocupação em relação aos nossos gastos, a nossa grana, a poupar, a guardar dinheiro. Muita gente foi pego de surpresa com a pandemia, perdendo empregos, tendo que gastar a sua poupança, sua reserva financeira. E no futebol, no esporte, não foi diferente, com gente perdendo emprego, sendo demitida, jogador tendo contrato rescindido, atraso de salários, tudo isso acaba mexendo no bolso e na cabeça do atleta e do jogador. E aqui a gente vai conversar com o Cláudio Rodrigues, que é especialista em finanças para atletas. O Cláudio Rodrigues vai falar não só, claro, o pensamento, até por ser um especialista em finanças para atletas, envolvendo o atleta, né, do esporte em geral, não só do futebol, mas para você que está acompanhando a gente e quer saber algumas dicas. Quem não quer saber dicas, né? Claro que o Cláudio não é nenhum mágico, mas ele é um especialista e vai te dar dicas que podem servir para você. Porque a gente pensa muito, o jogador é multimilionário, isso é menos de 2%. Então as dicas que o Cláudio vai falar, e é o assunto que a gente vai conversar aqui com o Cláudio, pode servir para você. Tá legal? Cláudio, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao programa. Tudo ótimo, Fred. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado novamente pelo convite. Legal. Muito obrigado a você, Cláudio, por estar aqui nos estúdios, aqui no programa Bola Não Para. Cláudio, nós estamos aí na pandemia, a pandemia pegou todos de surpresa em 2020, já em 2021 continua, né, aqui no Brasil esse processo de vacinação, está todo mundo começando a ter a esperança que teremos ainda em 2021 um ano muito melhor que foi em 2020, com muita dificuldade para todos, né, com comércio fechado, gente sendo demitido, perdendo emprego, aumentou-se, infelizmente, o número de desempregados no país, e o esporte também foi atingido, né? Menos investimentos, cortes, gente sendo demitida, rescisão de contrato, salários atrasados. Então, eu acho que a parte de finanças trabalhou bastante e vem trabalhando bastante, né, Cláudio? Demais. Muita dor de cabeça e você listou as maiores aí que impactam, infelizmente, não só os atletas, mas realmente toda a população no Brasil, né? Então, o que você pode falar, como que você está observando os atletas que você tem contato, o que você tem observando no meio? Qual é a grande preocupação nesse momento de pandemia? Porque às vezes parece que o atleta é meio alienado, né? Que não está preocupado. Mas a gente percebe que vem mudando um pouco isso. Tem atletas, sim, que começaram a ficar preocupados porque perceberam que sua carreira é curta, né? Um jogador de futebol trabalha 20 anos, normalmente, da sua vida profissional aí, como jogador de futebol. Sim. E aí encerra a carreira, muda-se tudo, né? Quanto ele recebia, o prestígio que ele tinha. Às vezes ele ia para algum lugar e não pagava. Depois que acaba a carreira, às vezes o cara tem que começar a pagar, né? Verdade. Então a moleza termina, né? Entre aspas. Como que é? O que você tem observado? O que você tem visto aí desses atletas sobre essa situação? Fred, realmente assim, a pandemia ela veio para mostrar que não existe planejamento impecável, vamos dizer assim. E para os atletas, você falou de tempo de carreira, nossa, são muito poucos os que chegam a 20 anos, viu? Na verdade, a média é abaixo de 20, 15, 16, atua de forma profissional, né, em alta performance. E a grande questão da pandemia para esses atletas foi o quê? Foi realmente para ver que nenhum planejamento é a prova de bala. E o que aconteceu? Como você falou, assim, a falta de... os atrasos de salários, muitos clubes até fecharam, né, infelizmente. Então, ou seja, um atleta estava lá acostumado a receber 100 mil reais por mês, que é um excelente salário. Mas quando ele deixa de receber isso 3, 4 meses, até esse atleta é impactado. Então, ou seja, na maioria das vezes, muitos atletas eles têm o dinheiro muito mobilizado. Então, em ativos, seja em carro, seja em imóveis, mas realmente, quando chega um momento de pandemia que você precisa do dinheiro em espécie, se você não tiver uma boa reserva de emergência, você acaba impactando nisso. Porque como o atleta tem um entorno muito grande, tem as famílias, todo mundo deposita todas as fichas nesse atleta, nesse jogador de futebol, e você deu um exemplo de um cara que receba um excelente salário que é de 100 mil reais, ele gasta praticamente quase 100 mil reais. Seria isso, Cláudio? Exato, exatamente. Então, vamos pegar um exemplo. Se ele gasta 90 mil reais, que seja 90% do salário dele. Aí o que seriam os gastos normalmente? Vamos tentar especificar para o pessoal entender bem na prática.
financiamento de carro, ou carro, ele compra um carro, financiamento de imóvel, Imóveis. gastos diários, né? Como que seriam esses gastos normalmente, Cláudio? A maioria, sim, são esses gastos mais pesados falando com imóvel. Então, ou seja, de um bom tempo para cá, os atletas até que vêm sendo bem instruídos, seja para um profissional ou não, alguém da família, empresário para ajudar, mas ele acaba mobilizando muito. Porque antes a gente tinha aquela coisa, não, investe em imóvel, que imóvel nunca dá problema, né? Imóvel sempre é investimento. Então, imagina se ele tem 30% ou 40% do salário dele dedicado a pagamento de parcelas, seja de carro, seja de barco ou seja de imóveis. E aí, quando ele passa 3 meses sem receber o salário, ou, vamos dizer, num caso menos pior, receba 50% do salário, ele vai ter que começar a escolher quais contas eu vou pagar. E as primeiras que você acaba deixando de lado são financiamentos de alguma coisa, de imóvel, carro, por exemplo. Por quê? Porque nas contas básicas, nas contas principais, você não pode deixar de pagar. Então, isso que acaba impactando logo de cara, assim, num curto espaço de tempo. E aí ele começa a se enrolar e aí as dívidas começam por aí, é isso, Cláudio? Sim, sim. Em muitos casos, a dívida, o fator determinante para ver o quanto ele vai entrar em dívidas ou quanto ele vai ter que se desfazer das suas compras, por exemplo, as compras eu quero dizer, um financiamento. Ah, tá bom, então você pode ir lá e parar o financiamento, desfazer o negócio. Tudo bem, só que você vai ter uma multa. Vai ter uma multa e, consequentemente, vai perder dinheiro. O ponto principal chegou a crise, a pessoa tem dinheiro que ele consiga acessar o quê? O que eu quero dizer? São investimentos de curto prazo, onde você pode sacar em 1 dia, 2 dias ou até 1 mês, vamos dizer assim, que não é o caso, por exemplo, quando você fala de fundos de investimentos de 2, 3 anos, você tem que deixar buscando uma rentabilidade maior. Então, ou seja, começou a crise, a pessoa não tem acesso a dinheiro fácil, reserva de emergência, o que ele vai ter que fazer? Vender algum bem. Aí você vai vender um carro, ou vai vender um imóvel, ou fazer um distrato, nos 2 casos para ter um dinheiro de volta. Mas aí se ele pagou 100 mil reais, vai ter um retorno de 70, de 60. Isso depende de cada cláusula, de cada negócio que você tem que fazer. E normalmente a gente observa às vezes que o jogador, mesmo até às vezes instruído ou não, ele já sonha em querer comprar o carro, ele não compra um carro assim bom, mas que não chega quase o valor do salário. Ele já compra aquele bala e às vezes financia um valor altíssimo que ele quer ter o carro, né? Ele não quer ter um carro bom, ele quer ter o carro. Exato. O que você fala para isso? Seria importante você ter... Não, você pode ter um bom carro, mas não necessariamente precisa ser o carro, você ter esse luxo de exagerar numa compra. Você dá essa dica, você busca falar isso ou vale assim fazer o seu gosto, Cláudio? Essa pergunta é muito boa e eu respondo ela quase sempre. Por quê? A grande questão de fazer planejamento financeiro não é você não comprar. Então, assim, não é o atleta não comprar o que ele quer, é só a questão do como. Então, ou seja, ele não precisa de cara, assinar um grande contrato com um grande clube, de cara comprar o carro dos sonhos. Fala assim, você pode esperar um pouco, vamos esperar 3, 4, 5 meses, que dependendo do salário dele vai ficar muito mais fácil de você adquirir esse bem sem adquirir uma grande dívida por trás. Tá. Entendeu? Até Então, se pagar à vista do que querer financiar. Ou financiar menor, um valor menor. Dá uma entrada maior e Isso, financia menos. Exatamente. Afinal de contas, é a coisa que a gente fala que não é só de jogador isso é do brasileiro. Eu comecei a trabalhar, eu preciso ter um carro, quero ter um carro. Ou quero comprar uma casa para minha mãe, por exemplo, que é um dos grandes sonhos também. Fala assim, você pode comprar? Pode. Mas assim, você não precisa comprar no primeiro, no segundo mês de trabalho já, né, de remuneração. Então, ou seja, planeja isso, por quê? Porque você compra de forma mais inteligente, vai trabalhar melhor as suas finanças e não realmente já entrar em alguma coisa para ficar com uma dívida muito grande e você pode ter os percalços como que a gente está falando da pandemia. Claro que assim, outra pandemia nessa dimensão, poxa, espero que nunca aconteça. Tomara. Exatamente, mas a grande questão ele pode ter um outro problema na carreira que faça ele ter uma redução de salário, faça ter um salário reincindido e aí acaba impactando nas suas dívidas no geral. Normalmente, quando você conversa com os atletas, ele opta pelo financiamento ou pagamento à vista, Cláudio? Acaba indo para o financiamento. Acaba indo para o financiamento. Mas porque ele quer fazer ou porque ele é induzir ao financiamento, que a gente sabe que para a loja é importante o financiamento. À vista não é tão interessante para a loja, porque tem acordo com o banco, financeiras. É mais por indução ou por conhecimento e sabedoria? É mais indução. É mais indução, ou seja, é aquela coisa. É o que eu costumo dizer, todo mundo quer vender para atleta. Né? Todo mundo quer ter um cliente atleta. Sim. Então, ou seja, ele pisou dentro da loja ou dentro da imobiliária, a pessoa já vai lá, dá o melhor atendimento, tudo, mas assim, ela vai vender de uma forma que é o melhor para eles, né? Até porque ela já vê o atleta e fala assim, esse não tem problema de dinheiro, então vai ser do melhor jeito que a gente possa fazer. E aí você entra aí sim entra o seu trabalho para mostrar que às vezes
olha, vamos ver essa taxa, vamos ver esse financiamento se vale a pena, porque às vezes normalmente o jogador não se preocupa com isso, né, Cláudio? Não, o jogador não faz esse tipo de conta, e até porque é uma prática comum dos atletas não serem eles que tratam isso. Tá. Então você tem, às vezes é um empresário, às vezes você tem um assessor que cuida disso, por exemplo, fala assim, ó, vai lá, fala em meu nome. Então a pessoa, como ela está ali fazendo um trabalho de concierge, vamos dizer, então ele também não discute muito valores. Ele vai lá, representa no atleta, e aí negocia. Meio que aceita tudo que foi colocado. Exatamente, assim, na prática nem o atleta que paga a conta, vamos dizer assim, ele nem vê o dinheiro saindo da conta dele. Ele fala assim, é esse o objetivo que eu queria, é esse relógio que eu queria, esse carro que eu queria, essa casa que eu queria. Pronto, tá feito o negócio. Caramba, e é importante ter mais informações, porque isso que a gente vê, e até é importante, Cláudio, você que é do ramo financeiro, a gente vê essas propagandas de empresas que dizem, olha, você está pagando juros abusivos, nós baixamos os seus juros. Isso é verdade ou é cascata isso aí para ganhar também dinheiro sobre isso, hein, Cláudio? Assim, ó, é verdade. A grande questão é assim, é você conhecer bem a empresa, pesquisar, porque ninguém trabalha de graça. Então, ou seja, se eles estão fazendo você pagar menos alguma coisa, eles também têm que ganhar alguma coisa. Isso é óbvio e funciona muito bem. E por exemplo, por conta de crise, como a gente está passando agora na pandemia e várias outras, surgiram muitas dessas empresas. Várias dessas empresas. Então, assim, é sim um bom negócio, desde que você tenha uma referência da empresa, sempre é importante consultar algum cliente que já teve um negócio bem sucedido. Mas, no geral, você acaba economizando dinheiro sim. Vale a pena consultar. E é muito mais no mercado de carros que acontece isso, de financiamento de carros? Carros e imóveis. Também dá? Sim, carros, imóveis, barcos, né? Também é comum. Barcos também. Exatamente. E de imóveis eu sei que agora endureceram um pouco mais a rescisão de contrato, né? Se você desiste de um financiamento, você tem um valor X que você recebe e você tem que arcar com despesas também, né, Cláudio? Sim, sim. Porque acontece? Quando reincidir contrato de compra de imóvel é uma coisa que acaba dando muito giro no mercado e as pessoas não percebem. Por exemplo, quando você vê uma matéria assim, nossa, tal banco está fazendo uma venda de imóveis num preço 40% abaixo. O que quer dizer? Quer dizer que, na verdade, assim, é um imóvel que ele está sendo revendido. Então, ou seja, assim, ele foi de um contrato rescindido, e aí vamos dizer que o banco ou a construtora teve um ganho nesse contrato de 30%, só que em cima do valor original. Então ela pega e faz uma venda de 40% de desconto em cima do valor cheio dela, parece que está fazendo um excelente negócio, mas alguém perdeu antes. Entendi. Estamos conversando com Cláudio Rodrigues, que é especialista em finanças para atletas aqui no A Bola Não Para. A gente vai para o intervalo e já voltamos falando mais de economia ligada ao esporte, aos atletas e que serve para você com certeza aplicar no seu dia a dia. Já voltamos.